Caro Jorge Nuno Pinto da Costa, disse não há muitas horas que cada um segue o seu mestre, referindo-se a Luís Filipe Vieira, na sequência de uma participação feita pelo Benfica de Rui Costa por causa de alegadas pressões feitas por si e por elementos da estrutura sobre a arbitragem neste final de campeonato. Não será exatamente assim, num mundo de muitos enganos e traições, mas se fosse Rui Costa seguir Vieira, seria mais ou menos igual ao que se passa com Vítor Bahia em relação a si, visto como o mestre-mor cá da paróquia. Não tenho, nem quero ter, procuração de Rui Costa, mas se o atual presidente do Benfica fosse o Delfim de Vieira e fosse intenção dele manter a escola do seu antecessor, isso deveria ser considerado por si como um elogio. Porquê? Porque Luís Filipe Vieira foi um dos seus maiores seguidores e nunca achou, como adversário e teórico rival, a melhor fórmula de combater como lhe competia as suas convenções. Nos últimos anos, o Benfica não conseguiu projetar a dimensão que tem e esse também é um mérito que lhe deve ser atribuído, que vive há anos no Futebol Clube do Porto uma crise financeira sem precedentes e difícil de explicar. Os títulos que conquistou para o Futebol Clube do Porto e a inquietação que sempre conseguiu gerar nos seus adversários, nomeadamente junto do seu maior rival, o Benfica, através de uma organização e de um discurso criados para esse efeito, do qual faz parte a técnica mais eficaz de pressão, são a sua imagem de marca e é com ela que tem sabido lidar com um país cheio de medos e que deveria aproveitar a força do futebol através de boas práticas para ser uma referência no espaço internacional. Dou-lhe os parabéns. Dou-lhe os parabéns porque conseguiu estancar a oposição interna, conseguiu colocar-se sempre num patamar superior a treinadores e jogadores e teve-os muitos e bons, entre os quais apenas destaco José Maria Pedroto, José Mourinho e agora Sérgio Conceição, sem esquecer a grande figura que foi Fernando Gomes. Conseguiu puxar para si e para o clube os méritos da representação da cidade e da região numa luta que na verdade não existe e foi criada por si e pelos seus sequazes para emular as próprias virtudes contra um inimigo externo, como dizer, mais ou menos halogénico. E isso não pode deixar de ser considerado um fenómeno maior do que o do entroncamento. Gostaria de ver um futebol pacificado e glorificado apenas com aspas, pelos méritos desportivos e pela gestão, pelas capacidades de gestores, treinadores e jogadores, pelo respeito pelos adversários, pela promoção das causas mais nobres do desporto, sem pressões, sem ameaças, sem tentar condicionar e calar, sem atingir as liberdades individuais e coletivas, mas isso é sonhar e romancear, porque o futebol em Portugal não é apenas para aqueles que querem jogar bem e apresentar credenciais, é para aqueles que são mais hábeis e irredutíveis na obtenção das supremacias. Não há ninguém que conheça melhor o país, entre o poder executivo e judicial. E isso, não sendo uma recomendação para Portugal, é uma prova de tremenda eficácia que já o colocou na história do futebol nacional e do mundo. E se o Porto ganhar este campeonato, não vai merecer uma estátua qualquer. Vai ter de ser uma estátua em ouro. Viva a liberdade, num dia em que o 25 de Abril deve ser celebrado, também a pensar num 50 de Abril para o futebol e libertar, finalmente, todos aqueles que ainda estão na prisão.